Caralho. Bem-vindo ao Estaca, o seu canal de terror aqui no YouTube. Eu sou o Lucas e tô aqui para contar as mortes dos filmes que a gente mais gosta dentro desse gênero maravilhoso. Hoje a gente vai dar uma olhada em um filme de terror que foi bastante elogiado, mas que na sua época acabou passando despercebido pelo público. Tô falando de Casamento Sangrento, lançado em 2019. O filme segue a história de Grace, interpretada pela Samara Weaving, que está prestes a se casar com o caçula da família rica, Le Domas. A atmosfera festiva rapidamente se transforma em pesadelo quando a Grace descobre que a tradição da família inclui um jogo mortal à meia-noite. Dirigido pelo trio Radio Silence, esse longa é bastante criativo quando faz uso de situações absurdas e reviravoltas sinistras para criar um ambiente de comédia sombria. Mas quantas mortes um casamento excêntrico pode causar? Vamos descobrir. O filme começa com a cara do tinhoso na capa de um jogo. A câmera anda um pouco mais e a gente vê que a sala tá cheia de jogos de tabuleiro. Do nada, dois garotinhos aparecem correndo por dentro dessa mansão. Depois de esconder o irmão mais novo, o Daniel é encontrado por um rapaz chamado Charles que lhe pede ajuda. Mas esse moleque aí é um grande X9 e já sai gritando que encontrou o coitado. Uma galera mascarada aparece e começa a cercar o cara. Apesar do desespero da noiva Helene, esse maluco usa uma besta e atira mais uma flecha no estômago dele. O Charles ainda tá vivo quando é arrastado para uma sala secreta, mas como a gente não vê de novo, ele vai para a lista. A voz do Cartoon Network nos informa que se passaram 30 anos. Esse aqui é o Alex, aquele garotinho do armário, e hoje é o casamento dele. A noiva Grace tá um pouco nervosa com o que a família rica vai pensar da simplicidade dela, mas o rapaz diz que eles são pessoas horríveis e que a opinião deles não importa. O irmão Daniel aparece para buscar os pombinhos e ele também concorda com essa afirmação. Ainda dá pra fugir, sabia? Seu lugar não é nessa família. E eu falo como elogio. Então, antes de irem pro altar, o Alex tem que fazer uma última pergunta pra Grace. Você tá pronta pra isso? Nem fudendo. Título: durante a sessão de fotos, o patriarca externaliza sua reprovação, enquanto essa senhora aí decide só ficar olhando de cara feia pra noiva. Talvez ela só esteja rancorosa porque perdeu seu noivo 30 anos atrás. A mãe do Alex é a única que oferece conforto pra Grace. Ela diz que também veio de uma classe inferior e acabou dando tudo certo. A cerimônia segue o planejado e eles estão oficialmente casados. Bom, quase isso. Acontece que essa família tem uma tradição que deve ser cumprida sempre que alguém casa. Um jogo vai ser escolhido aleatoriamente e todos têm que jogar. A Grace entra na sala ao som da marcha nupcial e encontra toda a família reunida, inclusive os atrasados. A cunhada Emily, que tá cheiradaça, o marido Fitch e seus 2 filhos. Com a 0 hora chegando, o grupo se muda para a sala de jogos, que é toda decorada com itens históricos da família. O papai Tony inicia o discurso explicando qual é a origem de toda essa riqueza. Basicamente, tudo começou com alguns baralhos, depois jogos de tabuleiro e agora até times esportivos. Mas essa expansão só foi possível graças a um investidor, o Sr. Lebel. O benfeitor secreto era dono de uma caixa misteriosa e quem conseguisse abri-la iria receber um belo financiamento. Eventualmente, o bisavô Le Domas desvendou o segredo e usou a grana para começar o negócio. Desde então, sempre que alguém for entrar para a família, deve-se colocar uma carta em branco na caixa e o Sr. Lebel é quem escolhe o que vai ser jogado. Só nessa geração, eles já jogaram xadrez e o jogo do mico, então provavelmente o da Grace deve ser parecido. Tá escrito esconde-esconde. A gente vai jogar isso mesmo. Viu? Não falei? Ué, por que tá todo mundo fazendo essa cara de medo? O Tony explica pra garota as regras do jogo. Ela pode se esconder em qualquer lugar da casa e o resto da família vai começar a procurar depois de contar até 100. Já que isso é uma tradição tão antiga, todas as tecnologias vão ser desligadas durante o jogo. Então a Grace sobe pro 2º andar e se esconde no elevador de serviço. Enquanto uma trilha sonora especial é tocada, o Tony distribui um monte de armas para o resto da família. E o fim da música finalmente marca o início da caçada. O Alex sabe que acontece se encontrarem sua esposa, então ele decide usar as passagens secretas da mansão para chegar até o quarto. A Grace ficou de saco cheio do cubículo e resolve ir para seus aposentos também. Lá dentro, o rapaz tenta dizer algo importante, mas acaba tendo que se esconder da empregada Clara. O casal observa silenciosamente o momento em que a moça leva um tiro bem na cara. E é bem aqui onde a Grace percebe que essa bala era pra ela.
A autora do disparo foi a Emily e ela ainda levou uma bronca por ter mirado na cabeça. Por que tirou na cara dela, filha? É só pra aleijar, ela tem que estar viva pro ritual. A Clara ainda tá dando uns espasmos, mas ela já vai entrar pra lista enquanto seu corpo é carregado pelos Ledomás. O rapaz leva a noiva pro corredor secreto e aproveita pra explicar a situação. Basicamente, essa era a única carta que a Grace não podia ter tirado. Qualquer outra seria apenas um jogo. Sempre que alguém pega essa brincadeira, um ritual se inicia e a família tem que matar o novo membro antes do amanhecer. A garota ainda tá em estado de choque enquanto o Alex explica qual é o plano para eles escaparem. Você tem que seguir reto nesse corredor até chegar na cozinha. Eu vou descer para a sala de segurança e vou destrancar todas as portas. O vestido tá atrapalhando muito a mobilidade da Grace, então ela decide dar uma customizada nele. Para esse filme, a designer de figurino Avery Plews criou 17 vestidos de noiva em diferentes estágios de destruição. E de acordo com os diretores, isso foi fundamental pro tom do filme. Pena que essa personalização acabou fazendo ela escolher a porta errada. Depois de desviar da mira horrível da Emily, a Grace tenta escapar, mas as janelas ainda estão trancadas. O Daniel dá de cara com ela quando se retira para beber, e agora ele se encontra na mesma situação de 30 anos antes. Ele sabe que o ritual precisa ser feito, mas dessa vez é diferente, porque ele realmente gosta dela. Então, ao invés de só sair gritando, o rapaz oferece 10 segundos de vantagem para a garota. A Charity é a primeira a chegar, e instantaneamente percebe que o marido teve misericórdia da garota, coisa que ela não teria de jeito nenhum. Toda a família se reúne para traçar um novo plano, e o primeiro passo é deixar a besta com quem sabe usar. Ih, acho que não foi uma boa ideia, hein? A empregada Tina ainda tá um pouco viva, então a Elaine se prontifica a acabar com o sofrimento dela. Os Ledomás criam um novo plano e ele começa com ligar as câmeras. Isso não deve ser contra as regras, já que... Você não acha que o bisavô teria usado câmeras de segurança se ele tivesse? Enquanto eles discutem, a Grace resolve entrar nessa sala para nivelar o jogo de armas. Opa, olha ali, o que é aquilo? Apesar de ter escolhido uma boa arma, ela não tem muita prática com esse tipo de coisa. Primeiro, ela tenta atirar na tranca, mas a arma estava descarregada. Depois, vai para cima do mordomo e o tiro acaba não saindo por um motivo. A munição é só decorativa. A Grace ataca o maluco e volta a fugir pelos corredores. Ela chega no esconderijo original e dessa vez ele tá ocupado pela empregada Dora. Mas essa aqui não quer aventura e já começa a chamar o pessoal. Sem perceber, a garota acaba apertando o botão do elevador, que por algum motivo tem força suficiente para matar uma pessoa esmagada. Nesse meio tempo, o Alex conseguiu desativar as travas, mas começa uma briga com o pai e termina algemado na cama. O Tony tá decepcionado com o filho, mas a Elaine tá tranquila. Ela diz que o rapaz nasceu para liderar a família, já que ele é o único que viu o Sr. Lebel pessoalmente. A Grace resolve dar uma de Ezio Auditore para fugir da casa e sai correndo pelo gramado até chegar no celeiro. Alguém com uma lanterna também aparece por lá, ainda bem que é só um garotinho inofensivo. Droga, eu esqueci que só tem criança merda nesse filme. A Grace usa a mão boa para apagar o moleque, mas se assusta com um bode e despenca em cima de uma pilha de corpos. Olha só, esse aí a gente conhece, hein? O sofrimento da garota continua aumentando conforme ela tenta escapar desse buraco fedido. Eu acho que esse aí é um bom momento para ter tomado uma antitetânica. A manga do vestido acabou virando um curativo improvisado e a noiva consegue chegar até o muro lateral. Depois de uma arranhadinha de leve, a Grace consegue chegar até a estrada, mas esses outros ricos não querem nem saber dela. O mordomo tá na cola, então é melhor se esconder no mato. De volta na mansão, ao contrário do Daniel, o papai Tony tá bem preocupado com o destino deles caso a moça sobreviva. Então, ainda bem que o Sr. Stevens já encontrou ela, né? A Grace consegue apagar o cara, pegar o carro e meter o pé. Só que esse soninho foi muito rápido e logo em seguida ele já acionou o seguro para desligar o veículo. O mordomo explode a janela e atira um tranquilizante na garota. Ele avisa o pessoal da captura e começa a embrasar com Beethoven sem perceber que a donzela acordou. O All-Star amarelo amassa o rosto do cara algumas vezes, fazendo ele perder o controle da direção. O carro capota em câmera lenta e quando a poeira baixa, a gente vê que esse aqui é o fim da linha pro Stevens. A Grace mal sai das ferragens e já dá de cara com o Daniel novamente. Ela tenta pedir ajuda de novo, mas dessa vez o rapaz explica que a família vem acima de tudo e apaga a garota com uma coronhada. Nesse meio tempo, o Alex estava tentando escapar das algemas, mas disfarça quando a mamãe Beck aparece para trocar uma ideia. Ela diz que não queria que isso acontecesse,
Mas de novo, a família vem em primeiro lugar. Apesar do Alex dizer que quer que essa família se ferre, a mamãe diz que lá no fundo ele sabe o que tem que ser feito. Faltando menos de 1 hora para o amanhecer, o pessoal começa a se preparar para a cerimônia. A Grace acorda naquele clássico ritual clichê, com direito a pentagramas e cálices. Mas na hora H, geral começa a passar mal, gorfando para todo lado. Que cheirinho de sabotagem. O Daniel colocou um temperinho especial na bebida para conseguir salvar a cunhada. A dupla é interrompida pela Charity, que prefere atirar no marido do que perder toda essa riqueza. A Grace consegue neutralizar a maluca e acaba começando um incêndio depois de bater no Tony com essa lamparina. O Alex, que finalmente conseguiu se soltar, chega a tempo de trocar as últimas palavras com o irmão, que acabou não resistindo à perda de sangue. Uma briga de sogra e nora se inicia na sala de jantar, e a garota se aproveita da caixa trevosa para esmagar a cara da dona Becky. O casal se reencontra mais uma vez, e o clima entre eles não tá muito legal. Na verdade, tudo piora quando o Alex percebe que dificilmente seu casamento vai durar depois dessa noite. Então ele agarra a noiva e chama a família para terminar isso de uma vez. O ritual tem que acontecer mesmo com a casa em chamas. Então a galera segura a moça, enquanto o Alex se prepara para assumir sua nova posição de líder. Por um triz, a Grace consegue soltar sua mão e desvia a facada para o ombro. A moça pega o talher para se defender, enquanto a tia percebe que o tempo acabou. Literalmente nada acontece com a família, então eles começam a achar que era tudo mentira. A dona Elaine não tem tanta certeza assim e parte para eliminar a garota. Pelo jeito, o Sr. Lebel só tava um pouco atrasado mesmo. A música tema do jogo começa a tocar sozinha, simbolizando o fim dos Ledomás. Um por um, todos eles vão explodindo em 1000 pedacinhos, enchendo toda a sala de sangue, até que no fim só sobram os recém-casados. O Alex só não explodiu porque tecnicamente agora ele faz parte da família da Grace, mas ela tem outros planos para essa relação. Eu quero divórcio. Depois de receber os cumprimentos do Sr. Lebel, a Final Girl sai da casa encharcada de sangue e o filme termina em um tom leve com a Grace fazendo uma última piadinha. O que houve com você? Sogros. 15 pessoas morreram nesse filme. 8 dessas mortes aconteceram em menos de 1 minuto. O prêmio Estaca de Ouro de Melhor Morte vai para Todo Mundo que Explodiu. Além de ser um grande momento do filme, toda essa sequência foi feita combinando efeitos práticos e digitais. E é isso. Lançado em 2019, Casamento Sangrento teve um orçamento de 6 milhões de dólares e acabou arrecadando 57 milhões em bilheteria. Aqui no Brasil, ele chegou a ter uma data de estreia confirmada, mas os planos foram por água abaixo e ele saiu diretamente para o streaming. E isso é um grande exemplo de quão dinâmico o gênero do terror pode ser se a gente der uma chance para essas obras mais desconhecidas. Então quem sabe, vai que algum outro filme parecido com esse aparece aqui. Mas até lá, eu sou o Lucas, esse é o Estaca. Muito obrigado para você que assistiu até aqui, espero que tenha gostado. Por favor, considere se inscrever no canal, para você aí é de graça, mas para nós é fundamental. Caso você não tenha assistido algum dos outros vídeos, é só clicar aqui que o YouTube vai te levar para o anterior. Então é isso, valeu!